Graça e paz, este é o nosso Meditando e Avançando, e nesta palavra nós iremos falar sobre o cristão e o sábado. Meu irmão, será que o cristão deve guardar o sábado? Será que o sábado é um mandamento para o cristão? Olha, é muito interessante, então fique conosco até o fim, pois será muito proveitoso para você. Só lembrando, que não é o nosso propósito desrespeitar aqueles que creem na doutrina do sétimo dia. Enfim, o nosso propósito aqui é falar do Evangelho. O que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz a respeito. Amém? Bom, o que é guardar o sábado na visão deles, daqueles que defendem esta doutrina? Eles dizem que é dedicar esse dia ao Senhor numa total comunhão, ou seja, não realizando nenhum trabalho secular e nem fazendo com que alguém trabalhe para você ganhar dinheiro. Eles dizem que nesse dia, no dia de sábado, é um dia de descanso, como mandamento de Deus, onde os cristãos devem ir à igreja. Onde que eles tiram isso? Qual é a base nas escrituras sagradas que eles tiram essa doutrina? Está lá e nós vamos abrir em Êxodo capítulo 20, no verso 8 ao verso 11. Olha só o que a palavra de Deus diz. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Bom, aqui eles tiram a base da guarda do sábado. Está na Bíblia? Sim, está na Bíblia, nós acabamos de ler. Mas tem a ver conosco como cristãos? Essa é a pergunta. Tem a ver com a aliança na qual nós estamos vivendo? A resposta é não. Mas o que se trata esse verso? Essa foi uma aliança feita com o povo de Israel no Monte Sinai. Nós, como cristãos, não estamos debaixo dessa aliança. Então precisamos identificar qual aliança nós estamos. Agora, veja bem, alguém pode dizer, mas está na Bíblia. Sim, ok, está na Bíblia. Mas nós temos que nos atentar para o que foi para aquele tempo e o que é para hoje. Será que é para hoje isso? Bom, vamos citar algo que está na Bíblia também e vamos ver se é para hoje. Êxodo capítulo 31, versos 13 e 14. Olha só o que diz. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Agora perceba, diga quem? Aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês. Olha só Deus falando, será um sinal entre quem? E Deus e vocês. Quem é vocês? Israel. Geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Agora atente-se, guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Olha, veja o que Deus disse. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser o quê? Executado. Deus pediu para executar os que não guardam o sábado. Está na Bíblia, não está? Não está na Bíblia? Sim. Mas essa palavra para os cristãos hoje? Essa palavra para nós? Misericórdia. Claro que não. Então nós temos que discernir o que está registrado na Bíblia e o que é doutrina para nós. Aqui, Deus estava falando com o povo de Israel.
Vemos isso no versículo 13 do capítulo 31 de Êxodo. Olha só: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Agora, voltando em Êxodo capítulo 20, sobre os 10 mandamentos, percebemos também que se trata da aliança de Deus com Israel e não com os cristãos. Êxodo capítulo 20, verso 2, diz assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Uma pergunta: nós saímos do Egito? Nós, você, eu, nós saímos do Egito? É claro que não. Deus estava ali, meu irmão, minha irmã, lidando com Israel. Agora vamos falar um pouco de nós. Nós quem? Nós gentios, ou seja, não judeus. Antes de nós sermos igreja, hoje nós somos igreja, mas antes de sermos igreja do Senhor, nós éramos incircuncisos, ou seja, nós não tínhamos aliança alguma com Deus. Agora, porém, por meio do sangue de Jesus, temos uma aliança, como o nosso próprio mestre declarou. Vamos abrir em Lucas capítulo 22, verso 20, olha só a declaração de Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Jesus disse isso: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A pergunta é: nós estamos sob a velha aliança ou sob a nova aliança? A resposta é clara: nós estamos sob a nova aliança, até porque na velha nós não tínhamos nem aliança, nós não tínhamos participação daquela velha aliança, porque aquela velha aliança foi uma aliança de Deus com o povo de Israel. Agora veja o que Jesus declarou aqui: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a velha aliança passou e a nova chegou. Não, mas não é isso. Se é nova, é nova. Vamos meditar aqui. Vamos ver o que diz em Hebreus capítulo 7, versos 18 e 19. Olha só o que diz: a ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, entre parênteses, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Isso quer dizer que há uma aliança superior, feita pelo próprio Cristo. Mas e a outra aliança? A outra tornou-se antiga. E tudo que é antigo, o que acontece? Hebreus capítulo 8, verso 13, nos responde: chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Meu irmão, entenda isso: o propósito pleno de Deus não era aquela aliança feita com os israelitas, mas uma aliança feita com a humanidade. Nós precisamos entender que Deus escolheu Israel por pelo menos 3 razões. Primeira, manifestar o poder dele. Segunda, trazer a palavra. Terceira, manifestar o Messias no mundo. A aliança feita com os israelitas era uma preparação para a aliança por meio de Jesus Cristo. Entenda isso, meu irmão. Jeremias capítulo 31, verso 31 ao verso 33. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Olha só, uma nova aliança. Mas aqui está falando que é com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Então você não crê que a aliança é feita com toda a humanidade por meio de Cristo? A resposta é claro que é fato. Então vamos continuar a leitura. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Olha só, não será. Deus profetizando aqui, através da vida de Jeremias. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor.
Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Olha só, mas será que essa profecia se cumpriu? Graças a Deus, sim. Vamos ver o cumprimento dela em Hebreus capítulo 8, versos 6 ao verso 13. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, aqui entra a palavra de Jeremias, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Olha só, nós vemos aqui nessa palavra de Hebreus 7 coisas importantes. Primeira coisa, a primeira aliança, o mediador era Moisés. A segunda é Jesus. Segunda, a aliança de Cristo é superior. Está escrito aqui. Terceira, a primeira não foi perfeita. Quarta, foi necessário uma segunda. Quinta, a segunda não é como a primeira. Não é continuação da primeira. Sexta, a primeira era as letras em tábuas. A segunda, o Espírito dentro de nós. Sétima, a primeira se tornou antiquada, ou seja, se tornou velha e está a ponto de desaparecer. Meu irmão, hoje nós estamos sob esta aliança, feita pelo sangue de Jesus. Ah, mas será que esta aliança não é a continuação da antiga? Nós já vimos isso. Hebreus capítulo 8, verso 9. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Não será. A aliança que nós, cristãos, estamos é a nova aliança por Cristo Jesus. Ela não é a continuação daquela feita por intermédio de Moisés. Cristo agora é o mediador desta aliança. Portanto, a lei que nós, cristãos, estamos debaixo é a lei de Cristo, a lei do Espírito Santo. E se Cristo é o nosso sacerdote, é Ele que define as leis. Veja só o que diz Hebreus 7,12. Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Ficou claro que nós estamos em uma nova aliança agora. Nós estamos numa aliança cujo mediador é Jesus Cristo. E não tem a ver com aquela aliança feita com o povo de Israel, no qual gerou os 10 mandamentos, no qual o quarto é a guarda do sábado. Nós não estamos sob esses mandamentos, nós não estamos sob esta aliança, porque essa aliança da guarda do sábado, dos 10 mandamentos, pertencia ao pacto de Deus feito a Israel. Alguém pode dizer assim, ok, tá bom, eu não estou sob, eu não estou sob os 10 mandamentos, então eu posso roubar, adulterar, cobiçar, etc. Ô meu irmão, a resposta é claro que não. É óbvio que não. Mas por que eu não posso? Se eu não estou debaixo daquela lei, então não. Sabe por quê? Porque a lei de Cristo, ela nos dá orientações sobre isso. Só para você saber, a nova aliança, a lei do Espírito Santo, a lei de Cristo, é repetido os 9 dos 10 mandamentos. Só um que nós não vemos menção no novo pacto.
Sabe qual é? Justamente o sábado. Vamos ver um por um? O primeiro mandamento, então, lá na lei com Israel foi: não terás outros deuses diante de mim. Agora a pergunta é: será que o Novo Testamento, será que a nova aliança fala a respeito de ter outros deuses? Claro que fala. Atos capítulo 14, verso 15, olha só o que diz: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhe que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui, se você ler o contexto, você vai ver que na nova aliança não dá permissão de ter outros deuses, porque um só é Deus. Vamos ver o segundo mandamento que Deus fez com Israel, que é: não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás diante delas, nem as servirás. Isso está em Êxodo capítulo 20, versos 4 e 5. Ou seja, é o segundo mandamento que Deus falou com Israel. Agora, nós como cristãos, na lei de Cristo, nós temos este mandamento? Claro que temos. 1 de João, capítulo 5, verso 21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Olha só como o Novo Testamento dá base para nós. Ou seja, não tem como falar: nós podemos, já que não vivemos na lei dos 10 mandamentos, nós podemos agora ter imagens. Não. 1 de João, Novo Testamento, capítulo 5, verso 21, diz: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Vamos ver o terceiro mandamento de Deus com Israel foi: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Agora, será nós como cristãos podemos tomar o nome de Deus em vão? Será? Claro que não. Por quê? Porque o Novo Testamento nos dá orientação para isso. Tiago capítulo 5, verso 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não não, para que não caiam em condenação. Ou seja, o Novo Testamento, o novo pacto, a lei de Cristo, a lei de Cristo, a lei do Espírito Santo, nos orienta a respeito disso, para não tomar o nome de Deus em vão. Quarto mandamento da lei de Deus com Israel foi: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Agora, o Novo Testamento tem esse mandamento? O novo pacto, a lei de Cristo, fala algo a respeito disso? Não fala nada. Não há menção no novo pacto a respeito do guarda do sábado. O quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Agora, será que o Novo Testamento, será que a aliança na qual nós estamos inseridos nos dá orientação sobre isso? Efésios capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Olha só como o Novo Testamento nos dá orientação sobre isso. Sexto mandamento, para nós corrermos aqui, que tem muita coisa boa para nós falarmos: não matarás. O Novo Testamento diz, Romanos 13, 9, não matarás. Sétimo mandamento, lá que Deus falou com Israel: não adulterarás. Será que no novo pacto há uma orientação sobre isso? Claro que há. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha só como o Novo Testamento nos dá uma orientação sobre isso. O oitavo mandamento que Deus falou para Israel foi: não furtarás. Será que o Novo Testamento dá orientação sobre isso? Efésios capítulo 4, verso 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Perceba como o Novo Testamento nos dá orientação sobre isso. Nono mandamento: não darás falso testemunho. Olha só, isso estava na lei que Deus fez com Israel. E agora vamos ver se o Novo Testamento fala para nós como cristãos. Colossenses capítulo 3, verso 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Décimo e último mandamento: não cobiçarás. Será que o Novo Testamento nos dá orientação sobre isso? Efésios capítulo 5, verso 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Meu irmão, você ouviu isso?
Você ouviu essas coisas? Todos os mandamentos, exceto um, é falado no Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento nos orienta acerca de 9 dos mandamentos, mas um não. E qual é esse um? O sábado. Não há menção de guardar o sábado na Nova Aliança. Ou seja, aqueles que estão em Cristo estão sob a lei de Cristo, a lei do Espírito. E nesta lei, na lei do Espírito, não diz para guardarmos o sábado. Agora a pergunta é: por que eles insistem na guarda dos 10 mandamentos? Por que é enfatizado os 10 mandamentos? Justamente, meu irmão, minha irmã, por causa do 4º mandamento. Ou seja, a guarda do sábado. Alguém pode dizer: ah, não, mas isso daí, o próprio Jesus disse que não veio abolir a lei. Agora eu faço uma pergunta: será que Jesus estava dizendo os 10 mandamentos aqui? Será que quando Jesus disse eu não vim abolir a lei, ele estava dizendo aos 10 mandamentos? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 5, verso 17, vamos ver. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir a lei, mas cumprir. Olha, atente-se a algo muito importante aqui. Jesus disse que não veio abolir a lei ou os profetas. Então já muda aqui. Mas por que muda? Por quê? Porque Jesus não estava se referindo aos 10 mandamentos. Ou como não? Claro que não. Se ele estava se referindo aos 10 mandamentos, e os profetas aqui, o que significa? Não. Jesus, ele não estava se referindo aos 10 mandamentos, mas sim ao Pentateuco. Jesus estava se referindo aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava dizendo que toda profecia a respeito dele nesses livros, ou nos livros proféticos, iria se cumprir. Ele estava dizendo assim: eu não vim viver desconectado das profecias, mas eu vim para o cumprimento. Eu vim para cumprir conforme a lei, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia e os profetas profetizaram a meu respeito. Eu vim cumprir. A palavra, inclusive, aqui, para a lei, em Mateus 5,17, é a mesma em Lucas 16. O que está escrito lá em Lucas 16,16? O próprio Jesus disse: a lei e os profetas profetizaram até João. É a mesma palavra. Olha só, a lei e os profetas profetizaram até João. Então, se acreditar que a lei que Jesus estava dizendo lá em Mateus 5,17 é os 10 mandamentos, então diz que os 10 mandamentos foram até João. Olha só como vai entrar em contradição o próprio ensino deles. Não, mas não é isso. Jesus estava dizendo a respeito do Pentateuco. A lei e os profetas profetizaram até João. Havia então profecias no Antigo Testamento a respeito do Messias. É isso que Jesus estava dizendo, e eu vim cumprir essas profecias. Então, quando Jesus disse: eu não vim abolir a lei e os profetas, ele estava dizendo: eu vim para cumprir aquilo que a lei e os profetas profetizaram ao meu respeito. Tanto que no versículo 18 de Mateus capítulo 5 diz assim, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus estava falando do cumprimento. Agora a pergunta é: e se cumpriu? Teve o seu cumprimento? Vamos ver Lucas capítulo 24, verso 44 e verso 45. Olha só o que Jesus disse. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Amém? Então, quando Jesus disse: eu não vim abolir a lei, ele estava se referindo às profecias a seu respeito nos 5 primeiros livros do Primeiro Testamento. Então, voltando a falar da aliança que Deus fez com Israel, que resultou a lei dos mandamentos, vamos ver o propósito dessa lei mosaica. Qual foi o propósito, o objetivo dessa lei?
Romanos capítulo 3, verso 20 diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Veja aqui, meu irmão, o propósito da lei foi nos mostrar que éramos pecadores. A lei exigia justiça e para o homem era impossível suprir essa exigência. Mas por que Deus quis nos mostrar que somos pecadores? Mas por que Deus deu a sua lei e mostrou que nós somos pecadores e pronto? Não, o propósito de Deus foi mostrar que nós éramos pecadores através da lei para que pudéssemos esperar um Salvador. E quem é esse Salvador? Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 19 diz: qual era então o propósito da lei? Perceba como Gálatas começa. Qual era então o propósito da lei? Vamos continuar. Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Ou seja, foi acrescentada por causa das transgressões, com a finalidade de mostrar ao homem que ele necessitava de um Salvador, até que viesse quem? O descendente. Quem é esse descendente? Jesus, o Cristo. Entenda de uma vez por todas, meu irmão, minha irmã, a função da lei era nos levar a Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 24 diz assim: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Tutor aqui significa guia, ou seja, a lei mosaica nos guiou até Cristo. A pergunta é: por que continuar nessa lei se já estamos em Cristo? Por que continuar guardando o sábado, que faz parte da lei de Deus com Israel naquela época, se nós estamos em Cristo agora? Faz sentido isso? Alguém pode responder: ora, porque precisamos observá-la, senão cometeremos transgressão, porque a lei é boa. Onde está escrito que a lei é boa? Vamos ver? 1 Timóteo capítulo 1, verso 8. Sabemos que a lei é boa. Olha, realmente. É claro, e eu concordo plenamente, a lei é boa. Mas vamos continuar o verso. Se alguém a usa de maneira adequada. Olha, e o que é isso? O que é usar a lei de maneira adequada? Vamos continuar a leitura no verso 9. Também sabemos que ela não é feita para os justos. A lei não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, enfim. Agora perceba aqui, meu irmão, a lei não é feita para os justos. Ou seja, o uso correto da lei é aplicá-la ao transgressor com a finalidade dele ver a necessidade de um Salvador. Então vou repetir isso aqui. O que é usar a lei de maneira adequada? É você aplicar ao transgressor com a finalidade dele ver a necessidade de um Salvador. Agora, depois que o transgressor chega até o Cristo, a lei cumpriu a sua função. Por quê? Porque em Cristo nós somos justificados. Nós somos agora justificados por Cristo. E se a lei, então, como diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 9, a lei não é feita para os justos. Quando o transgressor, então, pela lei, reconhece que é pecador e a lei leva esse pecador até o Cristo, a lei cumpriu sua função. A lei foi o tutor de levar até o Cristo. Por que continuar com a lei depois que chegou a Cristo? Não faz sentido. Não, porque eu tenho que continuar com a lei, porque a lei é a vontade de Deus. Romanos capítulo 3, verso 20 diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei. Ninguém. No verso 21 de Romanos 3 diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei,
da qual testemunham a lei e os profetas. Olha só a lei e os profetas aqui novamente. Profetizaram a respeito dessa justiça, uma justiça independente da lei. Não sou eu quem digo, mas é a Bíblia que está dizendo. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Quem é essa justiça que provém de Deus? Jesus, o Cristo, o Messias, aquele que haveria de vir, o Salvador. É uma justiça, é a justiça de Deus, independente da lei. Agora, o que é usar a lei de maneira inadequada? O que é? Lembre-se, Timóteo capítulo 1, verso 8 diz que a lei é boa se usada adequadamente. O que é usar a lei de modo inadequado? Usar a lei de modo inadequado é guardá-la, é observá-la depois de ter aceitado a Cristo, dizendo que se não observar, não seremos salvos. Isso é usar a lei de maneira inadequada, porque o propósito da lei era nos levar a Cristo. Isso quer dizer que depois que a lei nos leva a Cristo, a partir desse momento nós estamos debaixo da lei do Espírito, da lei de Cristo e não da lei mosaica. Esse ensino do cristão, guardar a lei mosaica, a lei que foi feita para Israel, esse ensino vem desde lá atrás. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos capítulo 15, verso 5. Olha só o que diz. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido. Haviam crido em quem? Em Cristo. Eles haviam crido em Cristo. Olha só o que eles estavam dizendo. É necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Olha só, isso desde o início. Aqui os fariseus que haviam crido em Jesus, eles estavam ensinando que os gentios, ou seja, os não-judeus, deveriam guardar a lei de Moisés, caso contrário não poderiam ser salvos. Perceba aqui o uso incorreto da lei. Vamos ver o que os apóstolos falaram a respeito disso? Atos capítulo 15, verso 6 ao verso 11. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Você ouviu o que Pedro disse? Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como ele também. Dizer que devemos observar a lei de Moisés é usar a lei de modo inadequado. Não é esse o propósito. E como o próprio Pedro disse, quem faz isso está tentando a Deus. É o que nós acabamos de ler no texto. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, a lei nos serviu para mostrar que éramos pecadores e precisávamos de um Salvador. Como nós vimos, a lei é chamada de tutor, ou seja, ela nos levou até o Cristo, para que em Cristo fôssemos justificados pela fé. Olha só o que diz em Gálatas capítulo 3, verso 25. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos debaixo do controle do tutor. Meu irmão, nós não estamos sob a lei mosaica. O cristão não está no concerto que Deus fez com Israel, como uma preparação até que viesse o novo concerto, o concerto pleno, o concerto de Cristo, através do teu sangue, com a humanidade. O fim da lei de Moisés
é Cristo. Não há contradição entre a lei de Moisés e a lei. Não, a lei de Moisés foi uma preparação, mas acabou em Cristo. O fim da lei é Cristo. Romanos capítulo 10, verso 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Mas por que alguns dizem que devemos guardar a lei de Moisés? Por quê? Por que essa insistência de que devemos guardar a lei de Moisés? A resposta é fácil: por causa do sábado. Porque o sábado está no concerto de Deus com Israel. Naquela época, o sábado não está no concerto de Deus com a humanidade. A lei vinda por Cristo, a nova aliança. Ou seja, a nova aliança, ela não fala nada a respeito de guardar o sábado. Se a nova aliança falasse algo a respeito de guardar o sábado, jamais eu estaria aqui falando dessa palavra. Nosso propósito aqui é falar que no novo concerto, na palavra de Deus, na nova aliança, não há este mandamento. E depois, no final, nós iremos falar do perigo de aderir a esse ensinamento. Então vamos retomar aqui. Alguém pode dizer assim, não, mas não é a lei de Moisés. Você está falando lei de Moisés, mas é a lei de Deus. A Bíblia diz assim. Por exemplo, Neemias capítulo 8, verso 1, diz a lei de Moisés. E no versículo 8, diz a lei de Deus. Ou seja, lei de Deus, lei de Moisés, são a mesma coisa. Não, é lei cerimonial, é lei moral, é a mesma coisa. Veja até o que Jesus disse em João capítulo 7, verso 19. Não vos deu Moisés a lei? O próprio Jesus falando. Quem que deu a lei? Deus, por meio de quem? Moisés. Então, lei de Moisés, lei de Deus, é a mesma coisa. Então vamos lá. Se o sábado fosse tão importante como alguns ensinam, e fosse para ser guardado pelos cristãos, por que a nova aliança em Cristo não diz nada a respeito? É uma pergunta. Se o sábado fosse tão importante, fosse mandamento, por que na nova aliança não diz nada a respeito? Por quê? Não teria que ter algo falando? Jesus ou os apóstolos? Não teria que estar falando a respeito? Mas não diz. Para você ter noção, o próprio Deus trabalhou no sábado. Eles dizem, não, Deus guardou o sábado. Não, o próprio Deus trabalhou no sábado. Gênesis capítulo 2, verso 2, no texto original, diz: e terminou Deus no dia sétimo o trabalho dele. E terminou Deus no dia sétimo o trabalho dele. Agora, como pode alguém terminar uma obra no dia sem ter trabalhado? Quando o Êxodo, que nós lemos no início, capítulo 20, diz que Deus trabalhou 6 dias e descansou no sétimo, isso se explica pelo costume judaico de arredondar os números. Mas a realidade é que Deus trabalhou no sábado, conforme diz Gênesis 2:2. Ele descansou no sábado, então o que aconteceu? Ele trabalhou no sábado e o restante do sábado ele descansou. É claro isso. Agora, uma outra pergunta: por que antes da lei também, antes da lei mosaica, por que ninguém guardou o sábado? Por exemplo, Adão, Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. Lembrando que José, por exemplo, ele não cometeu o adultério lá com a mulher do seu chefe. Existia a lei mosaica? Não existia. José vem antes de Moisés. E adultério, ele sabia que era errado. Agora, há referência dele guardando o sábado? Não há referência, não há nada. Mas Abraão, Deus fala que guardou todos os estatutos. Não, mas não havia lei. A lei mosaica veio depois de Abraão. O sábado só se tornou mandamento no pacto com Israel. Antes disso não há mandamento algum. Antes disso não há referência deles guardando o sábado. Meu irmão, minha irmã, você que é um cristão, creio que você busca agradar ao Senhor, mas não há mandamento algum para o cristão guardar o sábado. Ah, mas Jesus guardava o sábado. Sim, Jesus guardava o sábado porque ele era judeu. Ele vivia debaixo da lei de Moisés. E há uma finalidade porque Jesus viveu debaixo da lei de Moisés. E nós vemos isso em Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, a hora de Deus enviar o seu filho, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher,
nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Redimir aqui significa resgatar mediante a um preço. A lei exigia um preço, e esse preço era a justiça, e o homem era incapaz de cumprir. E aí Cristo viveu debaixo desta lei para nos redimir, para nos tirar debaixo dessa lei. A pergunta é, por que retornar para ela? Vamos só meditar aqui o que nós éramos antes de Cristo. Vamos lá? Vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Efésios, capítulo 2, verso 11 ao verso 22. Diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, falando de nós, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Olha só qual era o nosso estado, verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Por que nós fomos aproximados a Deus? Mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, quem? Israel e gentios, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Qual é esse muro de inimizade? Os israelitas falavam, nós temos aliança, nós somos circuncisos, nós somos circuncidados. E vocês não, gentios, vocês são incircuncisos. Enfim, olha só o verso 14, vamos repetir. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, Israel e gentios, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Verso 15, muito importante. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Verso 19, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, do qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha só como isso é importante. Verso 15, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Eu quero citar aqui um trecho do livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 3, do pastor Elias Soares de Moraes. Ele diz assim, a guarda do sábado como dia de descanso só teve validade até a cruz de Cristo. A partir daí, o nosso descanso não é um dia, mas uma pessoa, Jesus. Entendemos que o homem precisa de um ou mais dias de descanso, mas isso não significa que tem que ser religiosamente no dia de sábado. Esse é um trecho do livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 3, do pastor Elias Soares de Moraes. Vamos para Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14. Olha só o que diz. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo e nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Cancelou o quê? A escrita de dívida que consistia em ordenanças.
Meu irmão, se a lei exigia justiça, mas nós não tínhamos como pagar, qual era a nossa condição? Devedores. Nós éramos devedores. O verso diz que Jesus cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. E como Jesus fez isso? Pregando-a na cruz. Por isso que em Efésios, que nós lemos anteriormente, diz em seu corpo. Agora vamos ver o verso 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Meu irmão, é muito sério, ninguém vos julgue pelos dias de sábado. É claro na palavra de Deus. É por isso que Colossenses 2, no verso 6 ao verso 8, nos dá algumas advertências. Vamos ler, olha só. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Olha só, Deus nos exorta. Você começou pela fé, você chegou em Cristo, você está em Cristo, continue enraizado nele. Isso é muito importante, meu irmão, isso é muito importante, minha irmã. Agora, qual é o problema de guardar o sábado conforme a lei? O que tem, o que há eu guardar o sábado? Eu faço isso com amor. Qual o problema? Primeiro, tentar a Deus. O que? Tentar a Deus? Sim. Nós já vimos isso lá no capítulo 15 de Atos, quando aqueles que creram em Jesus, do partido dos fariseus, começaram a falar que se os gentios não guardassem a lei de Moisés, eles não poderiam ser salvos. Agora, mas o que o sábado tem a ver com a lei de Moisés? Tudo, porque foi a lei que Deus deu ao povo de Israel por meio de Moisés, e essa lei é os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. É algo de Deus com Israel. Ou seja, se guardar o sábado conforme a lei, porque o sábado não é uma ideia para o cristão, não há uma menção na nova aliança a respeito do sábado. Ou seja, se um cristão guardar o sábado, ele está guardando o sábado na ideia daquela lei feita com Israel. E aquela lei feita com Israel, a lei mosaica, se você passá-la e colocá-la em prática em Cristo, você está tentando a Deus. É isso que o texto diz. Atos capítulo 15, verso 10 diz: então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? O próprio Pedro diz isso. Tentar a Deus. Segundo problema de guardar o sábado conforme a lei: viver o outro evangelho. Mas isso é muito sério. Isso não é isso. É isso. Porque o evangelho não fala a respeito da guarda do sábado. Então, se você guardar o sábado como se o evangelho falasse, você está vivendo um outro evangelho, porque o evangelho de Jesus não fala a respeito do sábado. Olha só o que diz em Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Era uma realidade daquela época e é hoje também. A explicação aqui é que eles, os Gálatas, como muitos atualmente, iniciaram pela fé em Cristo, mas ao passar do tempo decidiram guardar a lei mosaica como justiça. Evangelho com lei mosaica não é evangelho verdadeiro. Gálatas capítulo 1, verso 8 diz: mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. É muito sério. Se você recebe um evangelho que não é um evangelho, que seja amaldiçoado. Qual o terceiro problema se eu guardar o sábado de acordo com a lei? Fico debaixo de maldição. Não consigo acreditar nisso. Não é verdade isso. Mas é o que a palavra de Deus diz.
Mas onde está escrito isso? Gálatas capítulo 3, verso 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Não sou eu que digo, mas é a palavra diz. Os que apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É mais ou menos assim, ó. Quer guardar a lei? Então pratique tudo. Mas ninguém será salvo pela prática da lei. Não, mas eu quero ficar com Cristo e guardar a lei. Não é possível isso. Não é possível isso. Por quê? Porque é o quarto problema. Você comete um adultério espiritual. Adultério espiritual? Sim. Vamos ver aqui o que a palavra diz em Romanos capítulo 7, verso 1 ao verso 4. Muita atenção aqui. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Agora perceba, Paulo está tratando aqui de casamento? Não, Paulo está tratando sobre a lei. É sobre a lei mosaica e de Cristo. Por quê? Porque no verso 4 diz: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Paulo está dizendo como um conhecedor da lei. E ele cita o exemplo que nós morremos para a lei. E se nós morremos para a lei, quer dizer que nós estamos livres para casarmos com outro. E quem é esse outro? Cristo. Agora, como você morre para a lei, casa-se com Cristo e depois se relaciona com a lei? Isso é adultério espiritual. Vou repetir aqui o verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Morreram para a lei. Como assim? Por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Ou seja, o sábado tem a ver com a lei. E como após receber Cristo, você vai guardar o sábado? Agora veja como o verso 6 finaliza isso. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Meu irmão, você está em Cristo para viver sob a lei de Cristo, sob os mandamentos de Cristo, sob a lei do Espírito, do novo modo do Espírito. Mas agora qual que é o quinto problema de guardar o sábado conforme a lei? Cair da graça. Aqui é algo muito sério, e é justamente aqui a estratégia de Satanás. Porque Gálatas capítulo 5, verso 4 diz assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Por que a palavra de Deus está dizendo isso? Vamos ver no verso 3, olha só. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Aqui, meu irmão, minha irmã, está dizendo que se você apoiar em alguma parte da lei, você deverá guardar toda a lei. E também está dizendo que quando você começa a observar a lei, você fica separado de Cristo e cai da graça. Eu vou repetir, Gálatas capítulo 5, verso 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Agora responda, a salvação é pelo quê? Pela graça. Mas se cair da graça, como haverá salvação? É muito sério isso. Aqui está o perigo do cristão guardar o sábado como mandamento. Lembre-se, o cristão vive na lei do Espírito e não na lei mosaica. Mas onde está escrito isso? Romanos capítulo 8, verso 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ah, meu irmão, minha irmã, atente-se a esse respeito.
Atente-se ao evangelho verdadeiro, atente-se e fique enraizado em Jesus Cristo. Não há nada sobre o cristão guardar o sábado. Não há referência disso como mandamento. Não há esse mandamento na nova aliança. E se um cristão fazer dele um mandamento, não pense que vai agradar a Deus, não. Pois como vimos em Atos capítulo 15, essa pessoa estará tentando a Deus e indo além da palavra. Atos capítulo 15, verso 8 diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Depois você vai ler, a exigência necessária não tem nada a ver com o sábado. Guardar o sábado, eu faço como mandamento, não pense que você estará agradando a Deus, não. Mesmo que você diga, não, eu faço isso por amor, eu faço isso porque eu quero honrar a Deus. Se você quer honrar a Deus, ande por fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas alguém pergunta, mas o que tem eu guardar com amor, fazer com que seja um mandamento, porque é mandamento? Não, porque o que tem? O que tem é que a lei do Espírito não diz nada a respeito. E nós não podemos ir além daquilo que Deus nos diz nesta nova aliança, nesta dispensação, na lei do Espírito. Mas e se alguém ir além? Se alguém ir além, vamos para 2 de João capítulo 1, verso 9. Olha só o que diz: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Pastor, mas será que o ensino sobre o sábado vai além mesmo? Vai além do ensino. Por quê? Porque o Espírito Santo não diz nada a respeito disso. Agora, para você saber que vai além, se você pegar o livro da profetisa do Adventismo, Ellen White, chamado Testemunhos Seletos, volume 3, na página 23, diz que santificar o sábado importa em salvação eterna. Olha só, isso não está indo além do ensino de Cristo. Com todo respeito, por favor, fiquemos no Evangelho, fiquemos na palavra de Deus. Permaneça em Cristo, meu irmão, permaneça em Cristo, minha irmã. Vigie, fique atento, fique esperto, porque muitos ensinos contrários, muitos evangelhos, entre aspas, estão sendo pregados. Mas o que eu tenho que fazer a respeito disso? 2 de João, capítulo 1, verso 10, diz assim, se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, qual ensino? O Evangelho de Cristo, não o recebam em casa, nem o saúdem. Aqueles que não vêm com o Evangelho verdadeiro, não recebam. Meu irmão, minha irmã, isto é muito sério. Fiquemos com a palavra de Deus, fiquemos com o Evangelho de Jesus. Então a escolha é nossa. Acreditar no homem ou acreditar em Deus. A Bíblia diz, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. É a nossa escolha. Eu sei que tem muitas pessoas piedosas que querem agradar a Deus, mas que acabam acreditando nesses ensinos. Meu irmão, minha irmã, muito cuidado. Fique com a palavra de Deus. Então a pergunta, um cristão deve guardar o sábado? Não há mandamento algum a respeito da guarda do sábado na nova aliança, na lei do Espírito. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã, que Ele possa revelar as verdades dEle no teu coração, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos por este momento onde nós passamos com o Senhor, falando da tua palavra, meditando na tua palavra. Leve-nos, Senhor, a revelação da tua palavra. Livra-nos, Senhor, de todo ensino contrário ao Evangelho e faça, Senhor, com que compreendamos as verdades poderosas do teu Evangelho. Eu oro pela vida do meu irmão, da minha irmã, esse que está ouvindo essa palavra, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor guarde e proteja a vida dele, a vida dela poderosamente. Eu te agradeço por este momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e até a próxima.